Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, eu separei aqui uma sequência de exercícios super selecionados para a gente começar a fazer e treinar aqui um pouquinho de combinatória, porque vocês vão ver que a teoria de combinatória já foi dada, mas o aprendizado de vocês só vai ser satisfatório se a gente começar a treinar alguns tipos de exercícios para ter alguns truques, alguns joguinhos de cintura, sabe? Vai ser fundamental isso aqui para vocês conseguirem fazer mais exercícios no futuro. E é super bacana também. Olha o primeiro problema que eu trouxe. 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres, formam uma fila. Verifique de quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada se item A, vai começar bem de leve, ó. Item A, não houver qualquer restrição. Se não tiver nenhuma restrição, tá, nem considera que tem homem e mulher. Então você tem ali 6 pessoas e quer formar uma fila. Se você tem 6 pessoas e vai formar uma fila com essas 6 pessoas, claramente você tem uma permutação simples de 6 elementos. Que se você quiser, você pode indicar por P6, que você já sabe que a fórmula é 6 fatorial. E se você multiplicar todo mundo aí, 7 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, e nem precisa do 1, o resultado vai dar 720. Você consegue formar nessa situação 720 filas sem restrição qualquer. Tá aí, tranquilo, né? Olha o item B. Se as mulheres forem as primeiras da fila. Pera lá, se as mulheres forem as primeiras da fila, eu posso fazer por permutação também. Mas agora eu vou escolher fazer os tracinhos, ó. Você vai ter, tem aqui 6 pessoas, ó. 3, 4, 5, 6. Essa aqui é a primeira pessoa, bem perto da letra B. E aqui logo à direita vai ser a última pessoa. Então a restrição agora é que as 3 mulheres devem estar no começo da fila. Então quando você for fazer os 3 primeiros sorteios, você só pode olhar para as mulheres. Então quando você for fazer o primeiro sorteio, quantas possibilidades você tem para escolher a primeira pessoa? 3. Você tem que escolher uma das 3 mulheres. Uma vez que você já escolheu uma das mulheres e já colocou ela na fila, sobraram 2 para entrar no próximo sorteio, que é a quantidade de possibilidades que você vai ter aqui. E nessa outra casa você vai ter uma possibilidade só, né? Você tinha 3 mulheres. Usou uma, passa a ter 2. Usou mais uma, passa a ter uma só, que é o que você vai ter no último sorteio. Quando você for escolher agora as 3 últimas pessoas da fila, quem que você tem disponível para escolher ali? 3 homens. Então, para o primeiro sorteio, você quer escolher um dos homens. Quantas possibilidades você tem? 3. Escolheu um homem, já gastou um homem dos 3 que você tinha. Sobraram 2 para o próximo sorteio. E na última casa, 1 de novo. Fica igualzinho, ó. Na prática, você tem uma permutação de 3 mulheres no começo e uma permutação de 3 homens no fim. 3 fatorial vezes 3 fatorial, lembra? 3 fatorial dá 6. Isso é 6 vezes 6. Existem 36 filas com as 3 mulheres no começo. Item C. A gente já falou desse truquezinho aqui, é super bacana, né? Se 2 determinadas pessoas sempre estiverem juntas. Então, eu nem estou trabalhando agora com a possibilidade de homem e mulher mais. Agora as pessoas, eu vou colocar nome nelas, ó. A, B, C, D, E e F. Super criativo. Aí tem 2 pessoas ali que falou assim, ó, pode formar a fila como você quiser, mas eu e ela aqui vamos estar do lado, a gente tem que estar junto. Como é que você tem a garantia de pegar numa reordem de elementos? A gente falou disso já, lembra? Era um truque super bacana. Numa reordem de elementos, como é que você mantém, por exemplo, 2 elementos sempre juntos? Você pega esses 2 elementos, no caso eu vou falar que são A e B, tá? E eu vou considerar os elementos A e B como sendo um só. É super comum ver esse tipo de problema quando falar um conjunto de amigos foi ao cinema. De quantas formas esse casalzinho de namorados pode sentar junto? Eles querem sentar um ao lado do outro. Então você considera os 2 como sendo um só, que no caso do problema de namorados é inclusive romântico, considerar os 2 como sendo um só, e aí faz a conta. E depois vai só ali no conjuntinho e permuta, quer ver só? Então eu quero ter a garantia de que o A e o B sempre vão ficar juntos. Então eu vou considerar o A e o B como sendo uma pessoa só. Com isso eu garanto que eles nunca vão se separar. Se você olhar para o A e para o B como sendo uma pessoa só, eu te pergunto, quantas pessoas você tem aqui nessa situação, então? Você tem uma pessoa, que é a pessoa AB, depois, ó, C, D, E e F. Você passa a ter 5 pessoas e pode formar a fila livremente com essas 5 pessoas. Então você tem aqui uma permutação de 5 elementos, que é dada por 5 fatorial, que é 120. Porém, muito cuidado que não acabou. Porque olha o que eu fiz aqui, ó. Vou até mudar para setinha, fica mais fácil de apontar. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu considerei A e B como sendo uma pessoa só. É como se eu tivesse, eu formar uma fila, né? Uma pessoa atrás da outra. Eu peguei o A e o B assim, eu passei
cola neles, passei uma fita isolante ao redor deles. De fato, eles estão juntos, mas em nenhum momento o exercício falou que tem que ser eles juntos com o A na frente e o B atrás. Eu não podia ter colado ao contrário também, o B na frente e o A atrás? Se eu fizesse isso, de colocar o B na frente e A atrás, eu teria repetido o mesmo problema igualzinho de novo, não é? Se com A colado na frente e B colado atrás o resultado deu 120, se você só tivesse mudado no começo o B para frente e o A para o final, o resultado de novo teria dado 120. Então a resposta aqui desse item C vai ser 240. E aí você só precisa justificar isso aí. Então ou você faz de novo a conta, repete aqui, escreve assim, ó, B, A, C, D, E, F, considera os dois como sendo um só e repete a conta. Ou você só pega esse resultado e tenta justificar com uma conta por que você pulou para o 120 agora, né? Então eu vou escrever assim, ó, 5 fatorial vezes 2 fatorial, já eu falo melhor sobre isso, igual a 240. E aqui eu vou puxar só uma setinha e vou falar que são as permutações, abreviado, é claro, né? De AB. As permutações de A e B. Porque na prática, é sempre isso que vai acontecer. Quando você considera um conjuntinho de elementos sendo um só, você está mantendo a posição deles fixa. Chegando no final, ainda mantendo eles juntos, você precisa permitir que eles troquem de posição. E aí, na verdade, o que você vai fazer, na verdade, é sempre multiplicar pela permutação daqueles elementos que você amarrou no começo do problema. E o item D é excelente para a gente ver o que eu estou acabando de falar. Ó. Eu vou usar isso aqui tudo para fazer o item D. Se as mulheres ficarem todas juntas, então vamos lá. Eu vou de novo chamar as pessoas de A, B, C, D, E e F. Eu vou falar que as mulheres são as pessoas A, B e C. Tá? Tanto faz quem são as mulheres ali. Tá mais fácil colocar aqui no começo. Então o que eu vou fazer aqui, para as 3 mulheres ficarem juntas, eu vou considerar as pessoas A, B e C como sendo uma só. Com isso eu garanto que elas nunca vão se separar. Quantas pessoas eu tenho se eu considerar A, B e C como sendo uma pessoa só? A, B, C é uma pessoa só? E aí tem as pessoas D, E e F, que são os 3 homens agora. Então o que você tem numa situação como essa, a princípio, aqui, ó, não é o final das contas ainda, é uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que dá 24, mas depois eu mexo com isso. Porque essas 24 filas que foram formadas são com as 3 mulheres juntas, na ordem ABC. Mas você concorda que eu poderia ter feito a ordem? Vamos contar aqui, ó. Tá bom? Dá pra ver meus dedos? Dá. Aqui a posição tá boa. Vamos pegar. Na ordem ABC, deu 4 fatorial, que é 24. E se eu tivesse feito a ordem ACB? Também daria 24. Se eu tivesse feito a ordem BAC? 24. BCA? 24. O que tá faltando? Com C agora. CAB? 24. E mais uma. CBA? 24. Então, se você fosse fazer manualmente isso que a gente fez aqui na primeira etapa, mostrar a ordem que você está usando para colar as pessoas, esse resultado do 4 fatorial, que é 24, teria aparecido 6 vezes. Da onde será que vem esse 6? Olha aqui comigo, vou usar a setinha mais uma vez. A, B e C são 3 pessoas. De quantas formas você pode permutar 3 pessoas? 3 fatorial, que é 6. É daí que está vindo esse 6. Você pode ser um pouco mais direto na resolução desse problema. Porque qual que é a lógica? Faz o seguinte, considera as pessoas como sendo uma só. No final do problema, você olha de quantas maneiras você poderia ter feito essa consideração de uma só, essa colada de pessoas, vamos dizer assim. Você podia ter colado as pessoas de 6 formas distintas. E daria na mesma resolução para qualquer forma que você colasse. Então você pega o resultado de uma forma específica e multiplica pelo total de formas de grudar as pessoas que você tinha. Então a resposta desse item D seria repetir esse problema aqui 6 vezes. Ou de maneira um pouco mais direta, a primeira parte deu 4 fatorial. Eu preciso pegar esse 4 fatorial e multiplicar por 3 fatorial. Motivo. Esse 3 fatorial são as permutações de A, B, C. Só recapitulando, ó, igual a gente fez no comecinho ali, contando com o dedo. Na hora de colar as 3 pessoas no começo, ó, eu poderia ter colado da forma ABC, da forma ACB, eu poderia ter grudado elas na ordem BAC, poderia ter grudado elas na ordem BCA, CAB e
CBA. Vejam só, eu contei na ordem ABC, deu 4 fatorial. E se fosse ordem ACB? Ficou ruim aqui o B, né? Se fosse ordem ACB, pô, também daria 4 fatorial, não é a mesma? Como é que você grudou as pessoas? E a ordem BAC? 4 fatorial, e assim por diante. Então esse 4 fatorial, ele ia aparecer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esse 3 fatorial aqui representa esse 6. Então o que a gente tem ali é 24 vezes 6, que dá 144 filas com as mulheres todas juntas. Não é um problema banal isso aqui, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês até onde a combinatória chega. A gente tá dando um aprofundamento bem legal, inclusive, na matéria. Mas quando esse tipo de problema aparecer, esse tipo de jogo de cintura não estava claro lá na teoria. Mas se a gente treina, faz um monte de exercícios, vocês vão ver que vai ficando cada vez mais natural. Ele assusta no começo. Olha outro problema. Todos os problemas que eu separei para esse vídeo aqui não são nada banais, tá? Eles estão aqui por motivo justo. Não é um motivo só de treinar um problema. A gente está continuando a aula com esse exercício aqui. Ele diz o seguinte: um salão tem 6 portas. De quantos modos distintos esse salão pode estar aberto? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre estratégias de resolver isso aqui. Você tem um salão ali então com 6 portas. O salão tem que estar aberto. O que significa falar que o salão está aberto? Pelo menos uma porta aberta. Se uma porta estiver aberta, você fala está aberto. Se 2 portas estiverem abertas, você fala está aberto e assim por diante. Então, fazendo de maneira direta, dá um certo trabalhinho, né? Eu vou até fazer aqui pelo menos um pedaço da conta com vocês. Vamos ver se não fica muito maçante. Então, de quantas maneiras o salão pode ter uma porta aberta? Essa é fácil. Você quer escolher uma porta e você tem 6 disponíveis. Seu problema é ter uma escolha só para fazer. Dá 6. De quantas maneiras você pode escolher 2 portas para deixar aberta? Ó, você vai escolher uma porta para deixar aberta, tem 6 candidatos. Quando você for escolher a próxima porta, você só vai ter 5 candidatos, porque uma você já usou, já está aberta, você não vai abrir ela de novo, né? Aí a pergunta que você tem que fazer agora para todo problema de escolha: a ordem que você escolheu as portas, interessa ou não interessa? O que você tem que pensar de maneira mais exata ainda? Se você escolher as portas 1 e 2 para deixar aberta, ou se você escolher as portas 2 e 1 para deixar abertas, faz alguma diferença? Tenta imaginar uma foto. Você estava lá com tudo fechado, aí você foi lá, abriu a 1, depois abriu a 2. Tira uma foto do seu salão, como tá. Tá com a 1 e a 2 abertas. Aí você fecha. Vem a próxima pessoa, ela fez quase a mesma coisa que você. Ela abriu a 2 e depois abriu a 1. Tira uma foto, vai ser idêntica à primeira foto. A ordem que você abriu as 2 portas, no final dá na mesma. Abrir 1 e 2 ou abrir 2 e 1, no final o salão está aberto exatamente da mesma forma. Então a ordem de escolha não importa, você precisa dividir por, ó, são 2 elementos. Você precisa dividir por 2 fatorial. Então isso aqui vai dar 30 em cima, 2 embaixo, total 15. E se fossem 3 portas abertas? Vamos lá, agora vai indo na raça já. Ó. Em cima fica 6, 5, 4, porque você tem 6 candidatos, depois você passa a ter 5, depois você passa a ter 4. A ordem que você escolheu importa? Não, é a mesma pergunta da de cima. A ordem continua não importando. Só que agora são 3 portas. Você precisa impedir a permutação de 3 elementos, dividindo por 3 fatorial. Esse 6 cancela com o 3 fatorial. O resultado vai dar 20. Vocês vão ver os resultados voltando a aparecer de novo. Isso não é coincidência, tá? Agora eu vou escolher 4 portas. Para a primeira você tem 6 possibilidades, depois 5, depois 4, depois 3. A ordem continua o mesmo problema, gente. Ó, não importa. Mas agora são quantos elementos? 4. Então você precisa dividir por 4 fatorial. Aqui presta atenção num truque que eu vou usar para poupar o nosso tempo para o vídeo não ficar tão grande. Quanto é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então eu vou cancelar o 4 fatorial com o 6 e com o 4. Porque 6 vezes 4 também dá 24. E 5 vezes 3 vai dar 15. A próxima. E se eu for escolher agora 5 portas? 1, 2, 3, 4, 5. Na parte de cima vai ficar 6, 5, 4, 3, 2. E agora você tem que dividir por 5 fatorial. Estou diminuindo a letra, senão não cabe a última ali embaixo. Aí agora ficou facinho de cancelar, ó. Porque esse 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Sobra só o 6. Lembra que eu falei que ia repetir os valores? Ó, deu 15, depois deu 6. Tinha um jeito tão mais fácil de fazer essa parte aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Você concorda que eu queria escolher 4 portas para deixar aberta?
Ao invés de escolher 4 para deixar aberta, são 6 portas. Eu poderia ter escolhido 2 para deixar fechada. E escolher 2 para deixar fechada, a conta está aqui, ó. Por isso que o resultado para escolher 4 portas deu 15 e para escolher 2 também deu 15. Pensa no de baixo agora. Se eu te falo assim, escolhe 5 portas para deixar aberta, você pode ser mais rápido e falar assim, não, eu vou escolher uma para ficar fechada, dá a mesma. Porque se tem 5 abertas, uma está fechada. Então, você poderia ter trocado essa última resolução aqui, ó, por vou escolher uma porta que vai ficar fechada. E escolher uma porta só, a conta está aqui, ó, dá 6. Por isso que esse deu 6 e esse deu 6. É bem lógico isso está acontecendo. E no final, ainda tem mais um caso ainda, que é escolher 6 portas para ficar aberta. Como está pequeno o espaço aqui, já vou dar o resultado direto. Vai dar 1, né? O salão tem 6 portas. Se eu falar para você assim, escolha 6 portas para ficar aberta, você não tem nenhuma opção, só tem uma opção, quer dizer, que é ir lá e abrir todas. Então, se você juntar todos esses valores, qual vai ser a resposta desse problema? Vamos ver, ó. 15 com 15 dá 30, mais 20, 50, mais 12, 62, mais 1, 63. De quantos modos distintos o salão pode estar aberto? Por essa resolução aqui, você tem 63 maneiras de deixar o seu salão aberto. Contamos na raça, um por um. Tá claro? Agora olha um truque para resolver isso aqui, que vai resolver o problema em uma linha, 2 no máximo. Quer ver só? Eu não quero contar de quantas maneiras o salão pode ficar aberto. Eu quero contar de quantas maneiras o salão pode estar. O salão tem 6 portas. O que eu posso fazer com essas 6 portas sem pensar na restrição do enunciado? Ora, você tem 6 portas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você olhar para a primeira porta, quantas possibilidades você tem? 2, que é ou abre ou fecha. Não tem outra opção aqui. E quando você olhar para a segunda porta, ou você abre ou você fecha. E a próxima porta, ou abre ou fecha. Então, se você quer contar de quantos modos o seu salão pode estar, eu não disse estar aberto nem estar fechado, de quantos modos o seu salão pode estar, de quantas formas você consegue ir embora e largar o seu salão. Cada porta tem 2 possibilidades, que é abrir ou fechar. Isso aí está dando 2 à sexta, que é 64. Agora pensa comigo. Isso é a pergunta que ele fez? Não. A pergunta que ele fez é de quantas formas ele pode estar aberto. Peraí. Mas se o salão pode estar de 64 formas, e dentre essas 64 formas só existe uma em que ele está fechado, que é fechar todas. Se você deixar uma das portas abertas, você fala que o salão está aberto. Então, o único jeito do salão estar fechado é uma escolha extremamente específica, que é aquela escolha de vou fechar todas as portas. Só tem um jeito de fechar todas as portas, que é fechar todas as portas. Concordam? Então, o salão pode estar de 64 maneiras, dentre as quais uma só ele está fechado, que não te interessa. Se você faz 64 menos 1, olha a mágica, 63. Olha o tamanho dessa resolução. Olha o tamanho dessa resolução de 2 linhas. Tá vendo? Esse tipo de problema é bem comum. Já caiu na FUVEST, já caiu no Enem 1 de formar letras Braille com essa lógica. E você vai treinando, você vai pegando a manha de quando dá para usar essa estratégia e quando não dá. Esse vídeo está ficando muito longo já, então para você poder particionar os seus estudos com calma também, eu encerro ele por aqui. E eu volto com outro vídeo, que vai ser a parte 2, que eu continuo fazendo exercício e debatendo estratégias de resolução com vocês. Obrigado, gente. Tchau. Até daqui a pouco.